Muito bem, meus caros, estamos aqui de volta novamente para mais um episódio do Irmãos Caverna, o seu podcast favorito de todas as segundas-feiras. E hoje, o nosso episódio número 69, para todo mundo que estava aí assanhadinho, pensando que ia ter um episódio temático com relação a esse número. Não, hoje a gente vai redimir o número 69. Trazendo aqui os nossos queridos amigos, os nossos queridos amigos do perfil História Católica, HistCaf, do Instagram, para falar sobre história da igreja. Olha que bacana. Então, boa noite, Matheus, boa noite, Yuri, como é que vocês estão? Boa noite, meu cara. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Só tomei um susto quando o senhor Caverna chamou a gente pro podcast. Falou, vamos fazer um podcast lá. Eu falei, bora, por que não? É uma honra muito boa estar aqui com vocês. Não, que isso, cara, a honra é nossa. E seguinte, a Amanda tinha me pedido, e eu vou mandar aqui um abraço para vocês dois aí, que ela acompanha a Amanda da Shockwave, que ela acompanha vocês, gosta muito. Então ela mandou um abraço, um beijo. E eu estou repassando a voz. Beleza? Ela já Um abraço, Amanda. Já tá aqui no chat, inclusive, já. Abraço aí, Amanda. É isso aí. Então é o seguinte, é isso aí. Tião, tem alguma palavra inicial aí para nós? Nenhuma, cara. Hoje eu tô para aprender, como sempre, porque eu não entendo nada. Tá certo, então. Vamos fazer, então, rapidinho, antes de entrar no assunto, nosso merchanzinho, já que estamos aí começando, para a gente já entrar no assunto de vez, não interromper o pessoal aqui por nada. Fala aí que eu vou botando os banners aí, conforme você vai falando. O nosso site, irmãoscaverna.com, lá vai ter nossa área de... Caraca, fugiu a cabeça agora. Artigos, vai ter nossa área de artigos lá, tem artigo do Senhor Caverna, tem artigo do Mordecai, tem artigo do Holandês Voador, David Jones, Capitão David Jones e só tem deles 3, eu só falo besteira. Mas você que escreveu, eu já falei. Mas não tô bom ainda não. Então, tem lá, acesse o nosso site, tá aí passando embaixo, www.irmãoscaverna.com. Lá tem nossos artigos, tem a nossa descrição, tem a nossa loja parceira, que é a Avon Pipe Oficial, com cupom de desconto já Irmãos Caverna Podcast. Não, só Irmãos Caverna junto, que você ganha 15% de desconto em todas as compras que você fizer. É ilimitado esse cupom, você ganha toda vez que for comprar. Então, e também tem o nosso Instagram e o mais importante de tudo, o nosso Apoia-se. Apoio coletivo. Apoia-se não, é apoio coletivo, que também tá lá o link lá embaixo, você vai acessar e pode depositar lá a quantia que você vier ao seu coração, né, cara? Então, segue a gente lá, acompanha nosso site, cadastra o e-mail lá no site, que toda vez que tiver artigo novo, qualquer coisa nova, a gente vai estar enviando um e-mail para você. E para você estar acompanhando direitinho lá, tem até muita gente vendo, tal, curtindo. E mais o que? É isso aí. É isso aí. E o lance da caneca que a gente tinha falado semana passada, que se o ganhador da caneca não entrasse em contato, a gente ia ter que fazer um novo sorteio. Ele entrou em contato, então deu ruim. Ele entrou em contato, ficou para ele mesmo. Foi na cagada, que ele nem tinha visto no Instagram. Ele estava ouvindo o podcast e viu que ele foi sorteado. Pior que depois que ele falou lá, eu vi que ele interagia comigo direto no Twitter. Eu que não fiz a ligação, que era o mesmo Luciano que tá lá. Deu mole. Tu tinha que ter colocado o vídeo do sorteio no Twitter, porque a maior parte da galera é do Twitter, não é do Instagram. É verdade.
A gente tem que furar essa bolha, a gente tem que ir pegar o público do Instagram, entendeu? O problema é que a gente... o problema é que a gente não é fortinho, não é bonitinho. Eu tenho pelo raspado, mas é só isso, entendeu? Entendeu? É complicado. Cara, mas assim, na real, eu não quero muito povo do Instagram, não. Cara, agora eu tô querendo, sabe por quê? Porque eu tô correndo atrás de casa pra comprar. Como é que é? Porque agora eu tô querendo comprar casa. E hoje, agora que eu tô querendo comprar casa, eu tô amargamente arrependido de não ter lançado meu infoproduto no Hotmart. Entendeu? E ganhado dinheiro aí com futilidades no Instagram. É fogo, cara. E agora tá aqui, ó. Vai lá. Agora que eu lembrei de uma coisa importante, pensar assim. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Pode falar? Acho que o Yuri falou alguma coisa, mas eu não ouvi, não. Repete aí, Yuri. Não, só dei risada só. Ah, tá. Então, o lance, cara, não sei se tu conhece aquele... Como é que é o nome? Do Via Crucis lá. Tô ligado. Eu não sei o nome dele. Não, Murilo, você quem é Murilo? Murilo. Murilo é o ateliê da Via Crucis. Ele... Pô, cara, ele tava... Sabe, tipo assim, ó, eu acho maneiro, porque os caras, eu não tenho essa parada de, tipo assim, de ver oportunidade. Eu não tô falando que o cara é 7, não. O cara é super gente boa, assim, o maluco é tranquilão mesmo, honesto pra caramba, mas eu tô falando, tipo, ele tá, sabe qual é o cursinho que ele tá vendendo agora, mano? Qual? De fazer vela. Olha, rapaz. É mesmo? Entendeu? Cursinho de fazer vela de cera de abelha. Eu falei, caraca, mané. E vai ter um monte de gente que vai comprar. Que ele cobre aí 30 contos, sei lá quanto é que ele vai comprar pelo cursinho. Pô, irmão. É uma areazinha que ele, tipo... Aí daqui a pouco ele lança um cursinho de marcenaria básica. Sim. Pô, já tá fazendo a caminho. O negócio é ganhar, tipo... uma certa notoriedade, assim, que te dê esse acesso de muita gente gostar de você e gostar da parada que tu faz. Esse é o problema. Esse é a parada. Vai falar mal. Fala, eu levantei a bola pra tu falar mal de mim, vai. Não, pô. Tô falando. Tipo assim, mas essa é a real. Tipo, tem que investir mais no Instagram. Cara, porque o dinheiro tá lá, não tem jeito. E aqui, ó, a gente querendo falar de história da igreja, estamos falando de dinheiro. E os convidados estão aí ouvindo, ó. Calma aí, espera aí. Vamos esperar mais um pouquinho, que eu tenho mais. Tem o nosso canal no YouTube também vai movimentar mais a partir dessa semana aí, né, o Mordecai? Vai. Ah, e tá aí? Vai, chegou agora. Porque a gente vai fazer alguns outros quadros. Mas são quadros mais seculares. Não tem nada a ver com a igreja, não, tá, galera? Se prepara aí, tipo assim, é coisa mais de zoação, tal, mais de... não focado em nada sério, entendeu? Mas vocês vão ver. Eu estou com medo. E sabe que eu não posso... E já avisando que eu não participarei. Não, você não pode participar. Meu filho, pra você ver, né? Mas vamos lá, gente. Então vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui um banner aqui do nosso apoio coletivo. Vocês falaram que hoje é o episódio 69? Não é. Não falaram, cara? Pô, não, na moral. Ele falou 69. Não é 69. Ah. É episódio 69. Mas qual a diferença? Toda. Tá, por quê? Porque em vez do 60 tem o 6. Entendi. Tá bom. Entendeu? Daqui a pouco os convidados vão embora aqui de raiva. É meia dúzia. É o seguinte. Então, é o seguinte, a gente está aqui hoje para falar sobre esse assunto de história da igreja, com os nossos convidados que tem uma página muito bacana no Instagram sobre o assunto. A página é essa que está aí no nick do Yuri, Hist, né? História Cat, de católica, com H no final. E a ideia é a gente começar a falar sobre isso. Olha, eu
quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que a gente já fala desses assuntos pingado, um pouco ali, um pouco aqui, há bastante tempo. E o que acontece? Eu percebo que, principalmente entre a galera protestante, evangélica e tudo mais, existe uma ignorância quase que total, absoluta, de história da igreja. Entendeu? Basicamente, o pessoal acredita que você tem a Bíblia, teve o Atos dos Apóstolos, e Apocalipse acabou e a gente está hoje. Entendeu? A gente pula da igreja que estava lá na Bíblia para hoje em dia, para 2021, entendeu? E por causa disso, a gente... Ô, Yuri, vou te dar um mudinho aqui no seu, que tá tendo eco aí do negócio. Valeu. Então, assim, por conta disso, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Então, começando. Posso pensar aqui. Vocês acham que o estudo de história da igreja ele é importante só para o pessoal que é católico ou para o pessoal também que é protestante, evangélico e tudo mais? Até para os ateus, meu caro. Com certeza. Muito para os ateus também. Porque, olha, em parte eu falo isso por experiência própria, né? Eu fui ateu por algum tempo. Em parte porque eu não sabia nada de catolicismo nem de cristianismo. Mas uma das coisas que me fez mudar foi que eu comecei a entender o seguinte. Não foi um dos fatores mais relevantes. Mas eu percebi que, olha, a gente está passando aqui, apesar de ser ateu, eu era anticomunista, e eu comecei a perceber, tem uma ameaça aqui que é uma ameaça enorme, uma ameaça que isso aqui é mais ou menos contra a natureza humana. Agora, os argumentos que nós possuímos apenas do ponto de vista secular, eles não são suficientes. O fato é que, mesmo como ateu, eu tive que reconhecer que o maior inimigo do comunismo era o catolicismo. Sim. Tanto de um ponto de vista como... De um lado eu poderia dizer, é o cristianismo. Mas enquanto o cristianismo está separado, ele pode facilmente ser separado em várias colônias de teologia da libertação, por assim dizer. Uhum. Mas enquanto uma instituição sólida, o mais combatente é a maior resistência seria da Igreja Católica. Aí é claro, mesmo o ateu tem. Também porque ele vai conseguir reconhecer onde é que ele está no mundo. O ateu, se tem algo que o ateu tem que saber, é que ele não é ateu contra o Deus budista, contra o Deus hindu. Por mais que ele possa querer dizer isso. Mas ele é ateu contra o cristianismo. Nenhum ateu é ateu em abstrato. Eu estou simplesmente negando um Deus, a ideia de Deus. Ele sempre nega um fantasma de um Deus que ele acha que conhece, né? E que é o Deus de sua família, é o Deus de sua sociedade. É o parco conhecimento desse Deus que faz com que ele acabe se tornando Deus, com que ele acabe se tornando ateu. Então ele tem que entender o que é que formou essa sociedade para início de conversa, porque mesmo do ponto de vista mais baixo, as seguranças que nós temos do ponto de vista do direito, do ponto de vista da gramática, do ponto de vista da música, foi conquistada pela Igreja Católica. Ele tem que saber a raiz para que possa defender, para que possa manter o que é bom, mesmo que ele quiser continuar afastando o que ainda não o convenceu, né? Até porque a fé nunca vai vir apenas e somente pela razão. Tem um convite ao coração que sempre é mais forte. E pro cristão ainda, velho, vai ganhar uma outra importância para todos os protestantes e evangélicos, na medida que eles vão reconhecer, olha, uma coisa que todo protestante evangélico tem que saber. Jesus deixou uma fé aqui. Deixou uma história, e essa história pode ser corrompida. A gente pode falar uma coisa, a gente pode colocar ideias próprias dentro dessa história. Ou seja, a gente pode criar heresias. Isso é uma deturpação, isso é uma ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo.
quando você vai estudando a história da Igreja Católica, você vê como ela resistiu a várias dessas deturpações. Então, ver como foi a história do desenvolvimento do que hoje ele acredita com símbolos já afirmados é essencial. E aí, por um outro ponto de vista, depois se o Will quiser adicionar alguma coisa, por um outro ponto de vista, a gente pode ver o seguinte: toda a fé dele se baseia na Bíblia, mas a redação da Bíblia não está escrita nela mesma. Assim como a forma correta de lê-la não está nela mesma. Uhum. A gente consegue chegar a algum entendimento melhor na medida que a gente vai relacionando diversas passagens e a gente exclui sentidos que não poderiam, não caberiam ali. Isso o próprio Cristo fez. Ele pegou algumas passagens da lei e mostrou: olha, você está me dizendo que isso aqui deve ser lido assim. Mas, se a gente pegar uma outra passagem, não é. Se a gente pegar uma outra passagem, a gente vai perceber que o sentido era outro. Sim. Cristo fez isso com o próprio Satanás nas tentações do deserto. Então, pegar um pouco da história da igreja, como foi até mesmo selecionado os livros que hoje faz parte do cano, é essencial também para o protestante. Sim. É necessário que eles tenham uma compreensão mínima. Aí eu passo a palavra para o Yuri. Eu acho que ele foi pegar um fone de ouvido. Peraí, só aqui no chat. Tá vendo então. Não, mas então, eu concordo. E assim, claro que, né, pela formação do protestante, muito provavelmente ele não vai concordar com tudo, né, dentro da história, da interpretação católica, mas eu sempre falo isso. É importante conhecer a história católica, a visão católica sobre a história da igreja, justamente porque não é como é que eu vou falar? Não é honesto intelectualmente você trabalhar só com o que você ouve falar sobre a religião do outro, sobre a fé do outro. Tá entendendo? Isso eu vejo que é um erro que assim, é muito comum nessa discussão, né, entre fé católica e fé protestante. Assim, todo mundo, ou melhor, a grande maioria, quase todo mundo que vai falar sobre o assunto, ele não fala sobre algo que ele leu de uma fonte católica. Ele fala do que ele leu no livro, né? E geralmente aquele livro assim rebatendo erros católicos, né? Assim, é sempre assim, é um livro apologético e que na real não vai passar a verdade da parada, vai passar a versão do cara que está querendo refutar, tá entendendo? Então assim é importante. Perfeito. Acho que importante é exatamente a questão da história da igreja. Por quê? Porque você começa a ter uma noção, acho que eu falei isso uns episódios atrás. Você começa a ter uma noção até de linha do tempo, entendeu? Tipo assim, caramba, olha, teve o século I, século II, século III, século IV, século V, e tá acontecendo coisas durante todo esse tempo, né? Igual como você falou, tipo assim, as coisas não apareceram prontas. Isso é uma coisa que muita gente não entende, tem dificuldade de aceitar. A Bíblia não tem a interpretação dela nela própria, cara. Por quê? Maioria do pessoal que levanta a bandeira do solo escritura não percebe que ele não está usando só a escritura, ele está usando a interpretação X da escritura, pô. É ou não é? Perfeito. Até porque a própria noção de só a escritura é uma interpretação. Porque não está escrito lá que é somente aqui. Porque não existia nada, não era aquele livro ali físico, né? Então não tinha como. É um bagulho muito. Cara, porque olha só, se os apóstolos fossem só a escritura, eles eram judeus, não tinham se virado cristão, porque a Bíblia para eles era só o Velho Testamento. Verdade. E aí uma vez eu conversando com alguém, falou assim: não, mas lá tá escrito que a Bíblia, que toda a escritura é inspirada por Deus e digna e válida para isso e aquilo. Não, eu sei que é toda, mas eu quero ver onde é que está escrito só. Entendeu? Na verdade, é um pouco absurdo pensar que é só a Bíblia. Porque se só a Bíblia é inspirada por Deus, quer dizer que toda a interpretação que eu fizer sobre a Bíblia, eu não vou poder escrever. Ou aquele escrito vai deixar de ser inspirado por Deus. Entende? Agora, se
se não é só a Bíblia que é inspirada por Deus, mas também algumas interpretações são, então nós temos que buscar a tradição, ou ao menos o relato, a evolução desse diálogo de interpretações. Algumas foram inspiradas por Deus, outras não. Na igreja, a gente vai perceber, olha, normalmente, esses tantos aqui, eles escreveram inspirados por Deus. Qual é a fonte que nós temos para saber disso? Primeiro, a própria clareza dos seus escritos, como eles inspiram a virtude e a virtude dentro da própria vida dessas pessoas. Correto. Yuri, quer falar alguma coisa? Yuri? Acho que não. Deve estar algum problema no fone, porque ele não está mudo e não está falando. Mas, enfim, continuando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora tô. O fone tá com problema. Vai ter um e meio. Vocês vão ver o grilo que tá aqui me comunicando faz semanas aqui na porta da minha casa. O que eu tava falando era o seguinte, olha, essa questão de estudar a história da igreja, tá? Hoje, para qualquer cristão, protestante, católico, eu vejo que é um dos primeiros problemas, é uma das primeiras coisas a se fazer para se evitar um grande problema, que é o problema do pecado original. O que é que isso tem a ver? É o seguinte, qual é o efeito que o pecado original gerou na alma de Adão e de todos nós que herdamos o pecado original? É a questão da fragmentação. Ou seja, a alma humana, ela fica fragmentada, as experiências ficam deslocadas, né? Elas perdem a real localização que você pode ter dentro da consciência, certo? O que acontece hoje, quando um cristão católico, ele tem a consciência dele se abre para uma coisa que não estava presente para ele antes. Então ele começa a perceber, caramba, isso aqui existe e é maravilhoso, né? Tanto santos, tanto conhecimento, a Bíblia, a leitura, e só que acontece é o seguinte, né? A história que é veiculada de todo o cristianismo no Ocidente é uma história que é contrária a essa experiência. Ou seja, é uma história que não remete a algo bom e maravilhoso, mas remete a torturas, guerras, manipulações, etc. A história que é contada. Então, se você não estudar, se você não compreender melhor e a fundo todo o passado da história da igreja, tá? Em certo sentido, a sua experiência com o cristianismo fica deslocada. Porque fica... E é o que acontece hoje, você vê até mesmo dentro das tretas da igreja católica. É um problema que as pessoas ficam tentando buscar sempre alguma coisa do passado que remeta a elas uma bondade no futuro. Né? Então, fica uma coisa deslocada, né? Fica uma coisa fora do eixo. Inclusive, por exemplo, para os protestantes, eles vão ver que, olha, o protestantismo em si não foram nem bom para eles. Né? Porque, assim, os princípios que estão fundados ali no protestantismo é diferente do que é contado, tá? Quando você vai ver a história na sua raiz, por exemplo. Geralmente fala assim, não, o protestantismo inaugurou a discussão, a liberdade de discussão dentro da própria igreja, no Ocidente. Grande mentira isso aí. Isso aí sempre existiu antes, né? Sim. Eu tenho aqui na minha frente aqui as heresias de Pedro Abelardo, de São Bernardo. Ou seja, ele são 10 anos de discussão até chegar a uma conclusão sobre qualquer tipo de heresia que ele poderia ter cometido ou não. 10 anos. Hoje você posta um trecho bíblico no Twitter e no dia seguinte sua conta está apagada. Ou seja, é a era da discussão que foi inaugurada. Não foi. É verdade. Se você for ver naquela época, o que não foi inaugurado foi a discussão. Na verdade, o que foi inaugurado foi a noção, tá, de massificar informações contra um credo ou outro. Né? Ou seja, se você vai comparar os pré-reformadores com os reformadores, você vai ver, olha, a dimensão que uma coisa se espalha em comparação com a outra é uma coisa muito, muito, muito diferente. Muito diferente. Né? Na Reforma, toda a doutrina de Lutero se espalha assim como fogo. Assim.
Por quê? Porque tinha uma coisa chamada imprensa. E tu percebe isso, você está dando a uma instituição fora da igreja, secular, a capacidade, a possibilidade, tá, de investigar e de acusar uma doutrina cristã. Percebe? É o que a gente vê hoje. A Folha de São Paulo posta um trecho lá falando assim, não, porque teve um papa que apoiou o lockdown. Né? Qual é a autoridade que um jornalista da Folha de São Paulo tem para falar de um papa ou não que fez tal coisa? Nenhuma. Né? Mas é esse princípio que foi colocado lá no passado. Então, você vê, até para os protestantes, não foi uma coisa boa. Né? Beleza, né? Aquela coisa da origem, não, se bem que, pelos protestantes que eu já conheci, já conversei, muitos não têm esse apego, né? Aquela coisa, não, nosso pai, só não, nós não cremos em homens. Beleza. Então, Sim. Se você for pegando esse ponto, você vai vendo que as coisas não foram assim, uma é relatada. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Você estudando a história da igreja, você ajusta a sua experiência com ela. Não fica uma coisa assim, como o Lee Chesterton falando esses dias no livro de São Tomás, na biografia que ele fez de São Tomás de Aquino. Né? Olha, um cristão com a cabeça dividida. Um lado do cérebro é só para o mundo, para a vida cotidiana, e outro para dentro da igreja. Né? Não, você fica uma personagem íntegra, inteira. Uhum. Exatamente. E uma coisa também que eu acho muito, muito interessante, né, nesse estudo da história da igreja é exatamente a consciência que o protestante tem que ter sobre primeiro um elemento fundamental da fé protestante, que é a própria Bíblia, que são as Escrituras. Porque, como o padre Paulo Ricardo uma vez brincou, eu não sei se é ele que inventou essa brincadeira ou se estava repetindo, né? Que, infelizmente, é verdade, gente. O protestante acha que a Bíblia caiu do céu com zip e tudo. Com zíper, com a parte do lado da Bíblia vermelhinha, com aquela marcação ali dos livros, tudo já certinho. Entendeu? E assim, cara, é uma coisa que eu falo assim, eu não sou, né, eu não quero ser polemista e tal, apesar de o programa ter essa pegada mais polêmica mesmo. Mas assim, não tô falando isso para ofender, para polemizar nada. É porque assim, cara, é a realidade mesmo. Quem fez o papel de juntar esse vai, esse não vai, bicho, foi a autoridade da igreja. Tem aquele vídeo do Iago, né, que não, porque foi um consentimento. Cara, não foi consentimento. O que menos teve foi consentimento, pô. Salvo engano, vocês vão saber isso melhor que eu, mas salvo engano, aquele livro O Pastor de Hermas quase entrou. Sim, quase sim. Que, não é? Tipo assim, e eu li, tipo assim, cara, é um livro super psicodélico. Se você acha o Apocalipse viagem, caraca, você tem que ler O Pastor de Hermas, filho. Aquele livro é muito bom, velho. Mano, eu li, eu falei assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Velho, deixa eu até fazer um apelo aqui. Se tiver algum grande desenhista, os irmãos Caverna, falem com contato a gente, porque aquele livro precisa de ilustração, velho. Qual? Eu não achei uma ilustração decente daquele livro. Aí, Mordecai, tarefa pra você, Mordecai, ó. Quem vai ganhar dinheiro de nós três é você, você vai distribuir pra gente, vai. Qual é o livro? Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Eu mando pra você no PDF, lembra que eu mando lá no PDF pra você? Deixa eu botar aqui, Pastor de Hermas. Tinha uns trechos ali sobre a construção da igreja, ou as visões que ele tinha, que são coisas fantásticas. Agora precisam de ilustração. O homem é um bicho burro, a gente é... Não, isso foi uma coisa que me consolou no livro. Isso foi uma coisa que me consolou no livro. Que o Hermas é burrinho. Toda hora o anjo briga com ele. Mas você é um idiota, você não tá entendendo? Não tem isso? É exatamente isso aí mesmo. Não, o anjo estressa com ele. Você, caraca, mas você é muito tolo. Você não tá entendendo o que eu tô falando. O anjo, mostra 10 tipos de pedra. O cara pergunta sobre o sentido das 10. Não chega um, agora entendi como é que você interpreta. Deixa eu fazer eu mesmo. Cara, é muito doido. Então é isso, assim, olha só. Depois vocês vão lá atrás, vão ver. E você pensa, cara, esse livro aí, quase que ele ia estar no índice da tua Bíblia. Quase, foi com um tiquinho.
Dê atenção da escritura que der certo. Cada Quem sabe um outro, diferente. E nem o Hermas. Pois é. que poderia ter entrado é o livro de Enoch. Sim, sim. Que o Tá, nosso tava descobrindo professor esses dias. Afonso adora, né? Não sei se vocês conhecem o Que Afonso ele Vasconcelos. não. Acho que não conheço, não. Não lembro, tô lembrando o nome dele agora. Eu vi esses É um cara dias que doidão. Ele. quem Pode falar. afastou o nome dele, quem afastou o Enoch, basicamente, foi Santo Agostinho. É mesmo? Aham. Aparentemente, alguns ortodoxos ainda gostam bastante dele. Quem utiliza muito dele até hoje é o. Não sei se vocês conhecem, o Jonathan Pajot. Já ouvi falar. Ele, Até baixei eu o livro acho dele, que o simbolismo das ele. O simbolismo do quê? Da Bíblia? Gênesis? Acho que é isso, o simbolismo do Gênesis. É isso mesmo. Um Do amigo me irmão indicou, dele, né? eu comprei. Ué, né o Tô Jonathan doido pra Pajot, comprar, não? velho. É do irmão dele, Matthew. Ou alguma coisa assim, um Mateus deixa eu ver francês. aqui. Mas pode falar, pai. Continua. O nome é Matthew Pajot. E sim, o Enoch ele quase passou. Uhum. Tem umas interpretações do Gênesis ali que eu acho que ainda são duvidosas. Eu tô com muita vontade de estudar ele com mais calma. Mathieu Pagial. Isso. Cara, eu vou falar um negócio com vocês. Eu sei que eu já vi que não é interpretação oficial. Mas sobre Gênesis. Inclusive, foi você que lançou o curso sobre Gênesis, Matheus? Foi sim. Boa. Inclusive, então, vou perguntar para o senhor. Que é uma dúvida que eu tenho. Que eu sei que não é a interpretação correta, assim, né, oficial e tal. Mas eu ainda fico com um pezinho, assim, que é sobre a questão dos nefilins. Dos Nephilim. Eu sabia. Ah, cara, sabe por quê? Sabe por quê? Porque, assim, eu sei que a interpretação... A gente abre caixinha de Gênesis lá no Instagram, e aí só tem pergunta de Néfilins e dinossauro. Só tem isso pra falar. Pode crer. Todo santo dia alguém quer saber de Nephilim nessa porra. Cara, mas olha só. Agora eu entendi porque vocês não convidaram para o episódio 69. Assim, Manda, meu cara. Como é que fala? Então, deixa eu pedir. O Nephilim, exatamente. Cara, é porque eu sei que acho que a versão oficial, né, a interpretação oficial da igreja é que foram os filhos de Caim com os filhos dos outros, né? Sim, há uma interpretação, eu acho que hoje seria a interpretação mais comum. Isso. Mas tem interpretação, então, de que seriam anjos e tal? Seriam anjos caídos. Na verdade, mas agora, uma coisa deve ser compreendida, até onde eu tenho estudado, há uma impossibilidade de que os anjos em si tenham entrado em relações com as mulheres, tá? Até porque os anjos, eles são incorpóreos. Aí você vai falar, mas poderia ter tentado feito um corpo etéreo e não sei o quê, mas, bom, isso aí é confabulação demais. Mas ele agora, ia ter espermatozoide, né? E etéreo. Isso. E tem uma interpretação que vaza por aí, que é a seguinte: isso aqui é não apoiado como interpretação do Gênesis, mas apoiado como uma possibilidade pelo São Tomás de Aquino, tá? Também é a interpretação ou a visão que está presente nas visões de... Bom, como está redigido, a visão da beata Ana Catarina Emery sobre o Gênesis, o Antigo Testamento. Sim. Que os anjos, eles podem não ter corpos, mas eles podem possuir os corpos. E o que teria acontecido é que os anjos possuíram os corpos dos homens e tiveram relações com as mulheres. Ou vice-versa. Os anjos possuíram o corpo das mulheres e tiveram relações com os homens. E isso daí resultou um crime tão hediondo que consistia também no ensino de algumas técnicas por parte dos anjos para os homens. Isso é uma tradição que também está por trás das teorias de bruxaria que vão até a Idade Média. Então é algo que tem consistência histórica. Não sei quanta consistência... Eu não bato o martelo ainda quanta consistência teórica tem, de verdade.
Mas histórica tem. Foi uma visão que passou por muitos anos. Controvertidas também. Mas os anjos eles teriam ensinado algumas técnicas para os homens e as mulheres, para as mulheres de sedução, para os homens de construção e adivinhação, e etc. Muitas vezes isso é associado um pouco à astrologia, por um lado perverso. E esse ensino de técnicas, tudo isso, fez com que esses homens se tornassem grandes, se tornassem enormes e muito poderosos. Uhum. Eu ia perguntar isso, porque quando se fala assim, não, eu quero os filhos de Caim, os outros. Mas, tipo assim, eu penso em duas coisas. Primeiro é como que daí iam surgir os gigantes. Entendeu? E como que, assim, se for, eu pensei assim, se fosse só uma questão de a linhagem de Caim, linhagem e tal, eu acho que não seria um crime, né, aos olhos de Deus tão grave que justificasse o dilúvio, né? Pelo menos na minha visão. Então, como disso surgiram gigantes. Pode ter um pouco a questão de possuir os corpos, pode estar participando de forma mais efetiva ou não, dos anjos possuírem. Alguma coisa para lá, né? De passar técnicas, esse tipo de coisa. E um outro ponto que a gente não pode esquecer, que pode ter isso pode ser um termo figurado, que não seria estranho à linguagem bíblica, de chamar de gigantes, ou chamar pelo um tamanho grande, não falando do corpo, mas falando da alma da pessoa, no sentido pervertido, ou seja, o ego dele é enorme. São pessoas muito soberbas. Salvo engano, eu teria que conferir, mas essa era uma interpretação judaica que está em Filon de Alexandria, contemporânea ao Cristo. Uhum. Não, mas você tinha, por exemplo, você tem a lei do Golias, você tem também aquela história do rei de Bazan, que a cama dele era gigante, e era de ferro, né? Parece que realmente eram pessoas que tinham estatura grande. Esse é um dos motivos de eu ainda não bater o martelo para impossibilitar uma parte da interpretação. Porque, na verdade, é um fato histórico muito distante. Então, com certeza. Esses fatos normalmente ficam mais como uma espécie de impressionismo. Tipo, você tem a noção do que aconteceu aqui, mas o dado histórico mesmo, provavelmente não é nem bom você saber. Sabe, tipo, você não quer saber como é que a pessoa se tornou grande, porque você não quer que esse conhecimento vaze a tua mente. Isso é realmente uma possibilidade. Sim, verdade. Alguém é algo que não gostaria de salvar. Alguém perguntou aqui no chat, o Matheus quiser explicar aqui, como é que o anjo não tinha corpo e lutou com Jacó? Quer explicar isso aí? Diz aqui na Patrística também, volume 3, né, Justino. É o nosso amigo Quando João perguntou. Vocês conhecem o Quando João? Wayne John. Cara, olha, o anjo, o aparecimento como um corpo etéreo pode ser suficiente para isso. O anjo também aparece com ações corporais efetivas em Tobias. Pelo menos agora eu só me lembro em Tobias de fazendo algo com a ação do corpo mesmo. Eu já vi uma interpretação também de que os anjos eles podiam aparecer em uma pessoa real, de forma consentida, etc., para exercer a sua função. Entendi. Vocês têm alguma pergunta aí, Tião ou Mordecai? Alô? Vocês estão ouvindo a gente? Estão. É porque a gente tentou falar. Já tentei falar umas 3 vezes. A gente tá te ignorando mesmo. Você falou um negócio no começo de que os anjos não poderiam ter feito o ato sexual com as mulheres. Foi essa que você falou? Não. Ou foi? Eu entendi errado. Não tinha o Igor falou que não tinha. O seu Caverna falou que não tinha como procriar por não ter espermatozoide. Mas tá, eu posso estar falando uma besteira, né? Mas é uma pergunta. E no caso de Maria, não seria da mesma forma
o anjo engravidando a mulher? Uma espécie de milagre, você quer dizer. Agora, a questão é, aí foi uma criação. Cristo, assim como ele criou tudo do nada, ele pode estar sendo, por assim dizer, tá se criando em Maria do nada, pela ação do Espírito Santo. Uhum. Aí tá se dando um ato de criação mesmo. Nesse ponto, é um dogma, por exemplo, que todas as almas que são criadas, elas são criadas diretamente por Deus. Uhum. A gente pode copular, aproveitando o termo aqui, vocês estão inspirados no 69. A gente pode copular, mas o ser humano, pelo simples ato animal, ele não tem capacidade de criar uma alma. A alma é criada por Deus. Uhum. Mesmo em situações em que Deus, por assim dizer, não está validando o ato. Ou seja, o cara foi para uma orgia, esqueceu de lavar a camisinha para a orgia. Desculpa, a mulher. E lá ela acabou engravidando. Bom, a situação em que ela estava é terrivelmente amaldiçoada por Deus. Vou procurar um verbo melhor. Mas, daquilo ali pode surgir uma criança, e aquela criança vai ser criada por Deus e vai ser boa. Uhum. Esse é um dos problemas. Senão, a gente teria que aceitar que os seres humanos nascidos fazendo um pecado ou em alguma condição especial seriam especialmente filhos do demônio. Não chamados para a graça. Uhum. Entendi. Eles não têm o demônio não tem essa capacidade. Entendi. Entendeu, Bom, Show. podia ser uma teoria legal sobre reptilianos e psicopatas, né? Mas... Ou pior, veganos. Pô, essa é uma boa. Mas é isso aí. Então, você quer falar alguma coisa? Você tirou o mudo aí? Não. Tranquilo. Você falou que na patrística tinha uma coisa que você falou, na volume 3 é o que é? Não, é porque assim, o pessoal tá falando de anjo aí. O anjo lutar com o Jacó. Um dos comentários da patrística, São Justino. Verdade, perfeito. Ele está discutindo com o mestre judeu, o mestre Trifão. Né? E aí o judeu pergunta, me mostra aí onde é que tinha Jesus no Antigo Testamento. Aí, né? Onde é que tinha um outro Deus lá, porque a gente aqui só querendo esse negócio de um. Ele fala, olha, houveram 3 experiências, tá, com os antigos patriarcas que remetem à experiência de Jesus. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, esse anjo que está dando Jacó é o próprio Jesus ali. Eu ia perguntar isso. Abraão também, quando Abraão encontrou um anjo, também com Jesus. E o outro, acho que é Jacó, né? É Jacó, né? Isso. Jacó. Usa com anjo. Aí é que vem Jacó, o caso de Israel, usa com anjo. Ele também fala de Abraão e de Moisés. Não. Como é que a sarça dele fala? É Abraão, Isaac e Jacó. Isso, Isaac. Isaac é... Como é, meu Deus? Eu esqueci agora. Você que tá ele encontra também, ele encontra uns anjos também. Tem isso. Exatamente. E aí ele fala assim, olha, a experiência de Moisés na sarça, por isso que ela fala olha, é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Ele meio que explica assim, olha, ali tá aquelas 3 experiências, tá? Está remetendo justamente à presença do próprio verbo ali. Ele não estava ali, tipo, não era um símbolo, porque geralmente a gente está acostumado a falar assim, não, que, sei lá, tal momento estava simbolizando Jesus, ou outro momento está simbolizando o Espírito Santo. Mas ele não está falando que é um símbolo. Né? Ele pega toda a tradução da tradução de 70, né? E a tradução hebraica, e junto com algumas profecias de Isaías, e ele vai justamente demonstrando como aquelas 3 aparições que a sarça ardente se remeteu, e a própria sarça é um símbolo, né, do próprio Jesus, né, a voz que fala na sarça, né, como ela está se referindo à segunda pessoa do verbo.
Então, para o pessoal falar, não, apareceu um anjo aqui, mas nem sempre toda experiência que está ali, de fato, é um anjo. Né? Porque a visão do anjo, o anjo ele significa também uma coisa mensageiro, aquele que é a palavra, de certo ponto. Então, ele pode simbolizar alguém que está falando a palavra, ou a própria palavra em si. Eu sempre e aí, ouvi dizer a gente pode assim, ressaltar uma... Não, rapidinho. Aí a gente pode ressaltar uma coisa. Depois que o Cristo ele ascende aos céus, na ressurreição, ele ganha ali um corpo eterno. Esse corpo eterno ele não está mais preso pelo tempo. Esse mesmo corpo de Cristo que ressuscitou, ele poderia aparecer antes de encarnar, por assim dizer. Sim, porque ele é eterno. Daí que, por exemplo, pode ser o Cristo lutando com Jacó. E há interpretações realmente consistentes de que era o Cristo. Sim. Eu aprendi quando era mais novo, um macete, assim, que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, com O maiúsculo, o anjo, aí tá se referindo a Cristo. Era uma aparição que, na verdade, era Jesus. Isso quando falava um anjo, era um anjo mesmo. Porque nessa história, assim, quando tem a luta de Isaac com... quando tem a luta de Jacó, fala o anjo apareceu, o anjo do Senhor. Abraão também fala o anjo apareceu. Então era uma dica, vamos dizer assim. Mas é exatamente isso. Eu já ouvi isso aí também, que quando você tinha esses anjos que apareciam e tinham uma experiência mais corporal, porque era o próprio Cristo. Era Jesus que estava aparecendo. Então, mas prosseguindo. Em relação à história da igreja, assim, eu sempre tive muita curiosidade em descobrir como era as igrejas, a igreja, né, lá no primeiro século, em relação a logo assim que os apóstolos morreram, como foi e tudo mais. Assim, para quem quiser saber, vocês têm algum conteúdo sobre isso no Instagram de vocês? Vocês recomendam um livro ou uma série de vídeos, alguma coisa assim? Assim, bem do início, porque assim, vou falar a verdade, eu já fui até para muita coisa muito errada nessa intenção de procurar aquilo que fosse mais original, aquilo que fosse mais coerente com a igreja primitiva e os primeiros cristãos dos primeiros séculos. Eu não sei se vocês conhecem o Caio Fábio, vocês conhecem? Já ouviram falar? Não, rapaz, acho que nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar em nome, assim, mas eu nunca acompanhei, não. Graças a Deus. É porque é o seguinte, esse cara, tipo assim, ele era pastor presbiteriano, fundou depois um movimento dele, que ele nem chama de igreja, ele chama mesmo de movimento Caminho da Graça. É Caminho da Graça. Acho que é Caminho da Graça. E é um movimento bem independente mesmo, sabe? É aquela coisa que eu já vi que nos Estados Unidos tá muito mais espalhado, sabe? Essa coisa não denominacional. Eu não sou cristão, eu sou de Jesus, sabe? Essa coisa assim. E o que ele pregava muito, e como esse pessoal também prega, é que essa coisa de denominação, igreja, católico, protestante, presbiteriano, batista, isso é tudo invenção de homens. Esse negócio aí para aquilo que é a igreja original. E o fato é que além do relato de Atos, que muita gente nem leva muito em conta, você não tem na Bíblia um relato da igreja primitiva, assim, o cotidiano, algumas práticas que surgiram assim, na igreja primitiva. Vocês recomendam alguma coisa para quem quiser saber sobre isso? Quer falar, Yuri? Tá, eu vou falar algumas coisas, depois você complementa com o que você tiver aí, beleza? Eu tenho certeza que vai ter algumas divergências, né? Não tem, que eu me lembre assim de cabeça, não tem um livro que vai dar para você todo a gênese ali do cristianismo pós-apostólico, ou seja, após a morte dos apóstolos. Não vai ter. Então, por exemplo, você quer saber como era a doutrina naquela época e chegou mais ou menos ao que é hoje. Você não vai ter um livro que vai juntar isso com a liturgia, por exemplo. Isso com a estrutura eclesial da igreja. Como é que foi surgindo essas divergências? Não tem, tá? Isso também com relação aos fatos, algumas questões de práticas devocionais.
Então, você vai ter que fazer, de fato, um mapa, né, de cada uma dessas áreas. Tá? O que eu gosto de ver, geralmente, é o próprio cardeal Newman, né, o São John Henry Newman, que tem um livro chamado Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Ele vai pegando vários tópicos da doutrina cristã, Maria, os anjos, vai mostrando como aquilo foi sendo visto desde o começo até a época dele, mais ou menos ali, século XVII. Bacana. Vende pela Cultor, a livraria Cultor de livros, é muito bom. Detalhe que ele escreveu esse livro ainda protestante. Século XIX já. Século XIX, isso mesmo, perdão. Ele escreveu esse livro ainda protestante, tá? Uhum. E quando ele terminou o livro, ele se converteu. E ele quis submeter a autoridade eclesiástica à avaliação do livro. E aí o pessoal falou, não, olha, esse negócio aqui está tão bom que não precisa, entendeu? Não precisa fazer nenhum tipo de mudança aqui não tem nada assim contrário à visão cristã, à visão católica no geral. Então, até se o protestante quiser ver, ele pode ver também. Né? É algo que é interessante também. Eu tenho me aproximado muito também do... Mas assim, ele não vai dar um sentido... Ele é uma macro-história. É como se você estivesse vendo tudo do alto, sabe? Ele não vai pegar pontos definidos e vai trazer para você. Que é o discurso sobre a história universal, Jacques Bossuet. Ele vai trazer ali o início da igreja, a perseguição, a iconoclastia, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, né? E aí ele divide em 3 fases. A primeira fase do livro, ele faz toda uma história sagrada e profana, tá? E vai narrando fato por fato, assim, uma coisa assim, impressionante. Uhum. Esse homem tinha, assim, de capacidade de reter acontecimentos e informações, é uma coisa absurda. A segunda parte, ele vai falar sobre a religião, ele vai mostrando como foi feita a sucessão da religião do Antigo Testamento até o cristianismo, tá? E aí ele para mais ou menos em Carlos Magno, naquela época. E no final ele vai falar dos impérios, né? Então, é bem interessante também. Isso aí eu acho que só vem pelo Centro Augusto, vai livrar do Centro Augusto, tá? Uhum. Um outro ponto também, agora se você quiser entrar, você vai ter a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tá? Ele vai trazer muita coisa ali. Você vai ter também nossa, esqueci agora o nome. Aqui. Tem um padre, acho que ele é jesuíta, chamado Frei Dagoberto Romagno. Ele escreveu uma série de 3 livros de história da igreja, né, chamado Antiguidade Cristã, a Idade Média Cristã e a Modernidade Cristã. E ele é muito bom, ele é bem assim, sucinto. Também é algo mais em conta para quem tem um bolso bem furado. Né? E que eu me lembre outra aqui para finalizar também, tá? E um que eu gosto muito, muito mesmo, é o Christopher Dawson, na formação da cristandade. Tudo bem, o Christopher Dawson não vai pegar ali os apóstolos logo no começo, né? Mas ele vai dar uma noção do que é uma civilização cristã. Eu acho muito importante também, dado todo esse movimento agora, né, o pessoal católico, Parará, e aí tipo, o pessoal também mistura isso com política, e aí começa a desviar para visões políticas, né, começa a tentar encaixar dentro da doutrina social da igreja algumas visões que não são muito legais. Né? Uhum. E aí você tem uma noção do que é uma civilização cristã, do que foi a cristandade, tá? E deixa isso, dá uma noção muito boa disso aí. Um historiador assim, incrível, magnífico. Você consegue ter uma noção do que é o cristianismo, do que foi o cristianismo na base. Ele está sempre retornando para o começo do cristianismo. Uhum. Então, acho que é só isso. Pelo menos o que eu me lembrei assim, de cabeça. Né? Só isso. Eu tenho aqui também o Compêndio de História Eclesiástica. Isso foi escrito, inclusive, por São João Bosco. Não é história eclesiástica, é um compêndio. Então, e é bem mais resumido. Bem mais resumido, assim. Por exemplo, ele vai passar na Reforma, ele faz assim, 3, 4 parágrafos, no máximo. Né? Uhum. E assim, um parágrafo para Lutero, um para Calvino, um para Zwingli e pronto. Então, ele é bem, assim, se a pessoa quiser, pelo menos, querer tomar gosto, né, com esse tipo de leitura, é um convite, é algo interessante. O que você quiser falar aí, pode falar agora. Só uma dúvida, tu chegou a comentar os padres apostólicos? Não, pode falar dele, eu não sabia que você ia querer falar dele. Não, mas é só isso, tipo, são basicamente
sucessores dos apóstolos ali, ou pessoas aprendendo com os apóstolos, ou imediatamente de aprendizes dos apóstolos, ou seja, algo bem no início, e que já estão ali refletindo sobre a fé. E que eles estão justamente tentando achar a identidade do cristianismo dentro do meio que ele acabou de surgir. Então, eu tenho que me justificar aqui para os pagãos, eu tenho que aqui achar a minha própria identidade dentro desse meio mais ou menos semítico. E esse esforço deles é muito relevante. Dentre desses, eu acho que eu recomendaria para quem está começando a aprender as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que ele tem um condensado de informações também muito relevantes. Sim. No mais, concordo aí com o Yuri. Fez uma passagem enorme. E é claro, só aproveitando pro Jabá, eu e a gente fez um livro sobre a história da igreja, que é o Contra a Ignorância, né? E ali a gente passa um pouquinho pela história primitiva também. Não muito, mas a gente passa. Esse livro eu vi no Instagram, eu pensei que vocês ainda iam lançar. Vocês já lançaram? Já. Manda o link aí que eu vou compartilhar aqui, então. Assim, olha, a gente, na verdade, fechou a venda agora. Porque a gente está trabalhando dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena é a padroeira da página. Né? É a santa que, em certo sentido, entre aspas, né, eu consagrei o trabalho da página. Né? Uhum. Nesse dia 29, a gente está preparando aí um pacotão, assim, todos os livros que a gente já escreveu. A gente escreveu Contra a Ignorância, a gente escreveu um guia, que é um guia prático para católicos, o Desintoxicação do Imaginário, ou seja, como usar a arte cristã, moderna, antiga, para poder ir mudando o nosso imaginário e fazendo essa limpa, nossa imaginação. Uhum. Teve um e-book que a gente fez na Semana do Gênesis, para ter algumas informações bem legais. Se não me engano, acho que tem um capítulo desse e-book que é muito bom, muito precioso, que é uma visão do Cruz aí, que ele pegou, é o seguinte: pegando os ideogramas chineses, né, você consegue perceber que há ali, naqueles ideogramas, algumas noções da doutrina sagrada. Então, há algumas noções sobre o dilúvio. Quando você vai ver como é que se escreve todos, enfim, se o Cruz quiser explicar, ele explica. Mas é um conteúdo bem rico, bem valioso. Então, a gente vai fazer em geral, assim, dia 29, entendeu? E aí, dia 29, a gente vai fazer uma live sobre Santa Catarina de Sena. Estou sentindo o cheiro de gnose nesses diagramas chineses, hein? Você está querendo chinotizar o Ocidente, ou Yuri? Livre de nós. Mas, na verdade, é uma questão, né? Bom, a escrita chinesa é uma escrita que manteve a sua forma por muito, muito tempo. E teve poucas alterações. A japonesa, por exemplo, não teria a mesma função, porque ela nasceu em certa parte da chinesa. O katakana e o hiragana, eles foram criados, basicamente, a partir da escrita chinesa. Então, eles não servem muito para esse propósito. Mas a China é uma civilização milenar, que mantém alguma certa unidade, por mais que agora esteja morta, ou pelo menos em seus espasmos. Mas é uma civilização milenar, e aquela escrita, ela manteve alguma coisa da memória. Por quê? Porque ela, as ideias que ela tinha, os conceitos, eram escritos por imagens, mais ou menos a maneira dos egípcios. Só que os egípcios a gente perdeu um pouquinho, pelo menos a forma de ler, né? Poderia ser um caminho de estudo também. Eu não achei nada muito que fosse nessa área. Mas ali na China a gente encontra isso. E, bom, se o dilúvio aconteceu, alguma coisa da marca dele, alguma coisa dessa memória deve ter sido preservado pelas gerações. Se todo mundo passou, então aquilo deve ser gravado. Bom, a questão é, quando a gente vai olhar a escrita chinesa, nós encontramos, de fato, alguns ideogramas que associam uma memória que está ali no Gênesis a ideias que a gente também só consegue compreender quando está relacionado ao Gênesis. Compreende? Então, por exemplo, quando a gente vai ver
que é que significa prosperidade. Como é que se escreve prosperidade em diagrama chinês? A gente vai ali, pô, é um jardim. Ou então, como é que a gente escreve um grande barco em chinês? Eu não lembro se é um grande barco ou se é algo similar. Mas bom, aí você vai olhar e o que é que você encontra? Grande barco em chinês é barco, o diagrama de barco, mais o diagrama de 8, mais o diagrama de bocas. Ou seja, é um barco com 8 bocas. Mateus, que diabo que eu quero com um barco de 8 bocas? Meu filho, o barco que tinha 8 bocas era a Arca de Noé. Que tinha Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Olha só, rapaz. E quando a gente vai encontrando uma série de ideogramas com isso, a gente pensa, pô, alguma imagem foi mantida aqui. Eles não guardaram a memória do relato, da narrativa que conecta uma coisa com a outra. Mas a escrita ficou ali como um fóssil dessa memória. Com certeza. Cara, que interessante. Nunca tinha ouvido falar essa questão aí das 8 bocas. Pois é, velho. Quando eu me converti, eu saí procurando um monte de coisa, porque eu pensei que eu era muito burro. Aí eu acabei montando um acervo até de curiosidades, assim, que no final eu fui percebendo, pô, pera, essa parte aqui é curiosidade, essa parte aqui é curiosidade. Mas é uma curiosidade que tem uma função tão legal. Aí eu fui montando. Essa é uma das minhas preferidas. Não, você aí foi o pastor de Hermas, né, no caso. Tipo isso. Exatamente. E, assim, eu li esse primeiro volume da Patrística ano passado, essa parte dos padres apostólicos. E, tipo assim, é muito legal realmente você ver como que eram aqueles primeiros relatos, porque, salvo engano, a primeira... O livro mais antigo ali, ele é do ano 60, não é isso? Por aí? Você lembra, Matheus? Se eu não me engano, é de daqui, se não me engano. Então, e aí... Entre 190, pelo menos. É qual? Entre 60 e 90, pelo menos. Agora eu não tenho certeza. Então, entre 60 e 90, pô, o apóstolo João estava vivo, não estava? Sim. Então, quer dizer, é um relato muito interessante porque você realmente vê... Por exemplo, você tinha um apóstolo vivo. Quer dizer, se ele tivesse que exercer algum controle lá, ele ia falar assim, não, isso aí tá errado, né? E você vê coisa assim muito interessante. Né? Coisa muito interessante, por exemplo, a Didaquê mesmo é uma coisa muito interessante. Você vê como que eram as ordenanças dos apóstolos. Por exemplo, uma coisa que eu falo sempre com o pessoal, assim, e coisa que eu aprendi com o Gugu, né, no ICLS. Inclusive, por falar nele, temos aqui o nosso mantra, cadê? Assine o ICLS. Inclusive, Yuri, você trata de me defender naquele grupo lá, porque eu sou o maior divulgador do ICLS que existe nessa podcastosfera brasileira. Eu só não sou famoso, mas a gente defende isso pra caraca. Não, brincando. Mas o que eu vi? Uma coisa que eu aprendi com o Gugu, com as aulas dele sobre o que é o pão, que de vez em quando eu estou revendo aí, é sobre essa questão de jejum, por exemplo. Porque, olha só, o pessoal aqui que é protestante, me diga. Quantas vezes você ouviu falar na sua igreja sobre jejum? Sobre o jejum. Ah, não, teve uma vez... Não, parece. Geralmente, na igreja protestante evangélica, o jejum ele é falado como uma coisa assim, olha, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma parada, uma coisa especial, aí por causa desse evento especial que está para acontecer, uma intercessão, pum, fazer jejum. Tá certo? Como uma coisa assim, tipo, mano, exemplo de Esther, vamos dizer assim, né? Olha, gente, vou falar com o rei, eu posso morrer, quero todo mundo jejuando aí para ajudar. Mais ou menos essa coisa assim, pô, uma coisa assim muito grave que tá para acontecer, todo mundo jejua. Mas como uma prática constante e regular, eu nunca ouvi. E uma coisa que ele fala lá, e o Gugu fala é que, eu não sei se é na aula do que é o pão ou se é uma outra aula, ele fala assim, olha só, se você não faz jejum, cara, você não tem religião.
E eu fui entender essa frase depois, porque se você for procurar saber, todas as grandes religiões têm práticas de jejum, todas. Entendeu? E jejum é um ato sacrificial, né? Então, de certa forma, uma continuação de um determinado ato sacrificial. Então, que é onipresente nas religiões e também falta no protestantismo. Na verdade, falta muito no protestantismo. Para mim, talvez seja um pouco... até mal interromper, mas acabei me empolgando. Para mim, uma das maiores críticas que... Bom, eu faria ao protestantismo, se bem que quem sou eu, de certa forma, mas um dos maiores problemas que eu vejo é a falta da noção sacrificial. Eles veem tudo presente ali. Não. O Cristo se sacrificou por nós e pronto. Acabou há 2000 anos atrás essa história, a gente está aqui só continuando, empurrando com a barriga. Uhum, essa é a função da humanidade agora, empurrar com a barriga. Quem faz uma crítica muito boa quanto a isso, tipo, eu convido qualquer protestante a dar uma estudada sobre isso. Não é pra você se tornar católico, não, tá? É porque é um problema universal e que eu não tô vendo ninguém nesse campo tomar uma posição muito clara. Vocês não estão dando solução para isso. E é preciso dar. Então convido a ler o René Girard. É um grande teórico do sacrifício. Eu discordo dele em alguns pontos, mas é um grande teórico. Tem muitas coisas ali impressionantes. Tem uma consistência enorme a obra dele. E eu nunca vi ele falar do protestantismo diretamente. Mas a teoria dele abre essa brecha. Eu acho que tá faltando um protestante começar um esforço para... Deixa eu só falar aqui, Deixa eu responder aqui um comentário. O Jefferson falou, na igreja Assembleia cresci, fazemos jejum sempre. Minha mãe criou 6 filhos sozinha com muita fé, jejum e oração. Eu sei, é verdade. A gente não está falando genericamente de absolutamente todos os tempos. É claro que a crítica que a gente faz é uma crítica, assim, do que a gente vê no nosso tempo. Olha o que você falou. Você cresceu fazendo. Você, pela foto, não parece ter menos de 30 anos. Eu também. Assim, na minha época, você falava disso, quando eu era criança. E minha avó e minha mãe também criou a gente fazendo muita oração, jejum, e esmola nem tanto, mas assim, oração e jejum, sim. O problema, cara, é que hoje em dia isso tá ausente. Tá entendendo? Ausente. Eu não tô falando pra você me fala se alguém quando você era criança. Eu tô falando assim, hoje em dia não tem mais. Isso aqui a gente não tá criticando, a gente tá alertando, cara. É isso que eu falo sempre. Quando a gente fala aqui é o seguinte, eu tô falando isso porque eu quero que vocês tenham uma religiosidade sadia. E sem jejum vocês não vão conseguir ter religiosidade sadia. Sem jejum, sem oração, sem esmola. Eu recebi um rapaz hoje, lá no direct do Instagram, e ele falou assim, não, porque eu sou católico, não sei o quê, mas eu estudo, às vezes, alguns autores e eu fico sem fé, minha fé fica abalada. Eu falei, meu filho, como é que você fica sem fé por causa de um livro? É verdade. Você consegue imaginar um Marte? O Marte tem uma faca diante dele. Ele tem uma faca, tem uma pistola, tem sei lá, qualquer instrumento que vai tirar a vida dele. E ele não perde a fé dele, pelo contrário, ele encontra mais motivos ainda para poder enfrentá-la, né? Então, olha, a questão do jejum, ela é importante para isso, não para o católico, para o protestante. Eu vou ser assim sincero, senhor Caverna, que assim, eu tive algum contato com alguns protestantes durante a minha vida, não sei por que aconteceu isso, mas estudei em colégio protestante, né? Onde eu trabalhei da última vez, era assim, era 880. Ou era aquele cara esquerdista, tá? Trans, homossexual, cabelo rosa, enfim. Ou era assim, ou era o cara protestante, retetém. Sim. Então, eram desses dois. Que repreendia o esquerdista o tempo todo. Alguns protestantes eu via, fazendo, não, vamos fazer jejum aqui, na igreja fez jejum, não sei o quê, né? Mas realmente, no geral, assim, é o que realmente você não vê mais as pessoas falando, né? E eu percebi isso em mim, porque quando eu comecei a fazer, me via muito na ideia aquela assim, cara, eu vou morrer a qualquer momento. Eu vou desmaiar aqui, não sei. A gente tem uma crença muito grande
porque a gente precisa estar sempre se subsistendo. A gente precisa estar sempre se fazendo, fazendo carinho no seu próprio corpo. A gente tem que estar sempre se mimando, né? E aí, quando vê alguma coisa, você não consegue fazer esse tipo de atitude, né? Quando você vai tentar fazer alguma coisa, uma oração ou um jejum, você não consegue fazer. E eu vejo que é muito importante isso, principalmente nesse período de agora, de igreja fechando, pessoas sem sacramentos, né? Você vai fazer o quê? Vai ficar em casa xingando o Dória? Não tem o que fazer, entendeu? Né? Você vai ter que desenvolver uma vida interior, filho. E você só vai desenvolver a vida interior com essas 3 práticas. Se há essas 3 práticas no Evangelho, na vida dos santos, se há essas 3 práticas lá em qualquer lugar do mundo, que seja sério, que fale assim, não, você vai aqui, você vai entrar, você vai se tornar uma pessoa melhor. E aí tem lá esses 3 práticas, porque, olha, isso aí é um negócio que você não tem como deixar de lado, né? Então, eu acho que é fundamental, é importantíssimo falar isso. Uhum. Exatamente, tipo assim, e isso foi uma coisa que também, tipo assim, aconteceu comigo mais quando eu ouvi a aula O que é o Pão. Isso foi que foi em 2017, 2018. Eu ouvi, algum amigo me mandou, ouve isso aqui. Aí eu olhei e falei, que isso, cara? 6 horas de aula? Eu falei, não, vai ouvindo de pouquinho em pouquinho e diz o que você achou. Cara, eu não conhecia CLS, Google, nada. E aí eu comecei a ouvir. Ouvi, falei, cara, no final eu tava assim, cara, eu não tenho religião não, cara, eu sou um vagabundo, entendeu? Por quê? Quando você via que aquelas práticas do que ele fala na aula do que é o pão, frequentar a igreja com frequência, a igreja que não tem sacrilégio, orar, deixa eu tentar lembrar aqui, jejum, oração, que é o ar, e depois a esmola, que é o fogo. Assim, cara, eu tava assim, cara, eu não lembro de alguém me orientar a ter frequência nisso aí, e por esses motivos, entendeu? E quando você vai ver nessas aulas dele lá, você vai vendo que, assim, isso aí é o básico do básico, mesmo. Assim, é para você ser cidadão do reino, entendeu? Não é para você ser santo, não, para você ser cidadão do reino. E pela primeira vez, assim, depois de muito tempo na minha vida, eu parei e pensei, falei assim, cara, eu acho que eu tô exatamente naquela condição que ele fala na aula, que é o cara que acha que religião é escolher o ônibus certo. Entrou no ônibus, sentou, dormiu, agora eu acordo e tô no céu, entendeu? E isso é muito perigoso. E eu comecei a ver que, como o Matheus falou, tipo assim, toda a questão do sacrifício tá muito ausente das igrejas protestantes. Por quê? Porque tá tendo um foco muito grande na questão de que Jesus se importa com você, com a sua individualidade, com as suas necessidades, sabe? Tipo assim, tá falando de um Jesus, seu amiguinho, entendeu? Que se importa com você, que está muito aí para tudo que você se importa. Você tá querendo mostrar a bondade de Deus como se ele fosse um super amiguinho que tá aí para tudo que você precisar. E, cara, olha, desculpa, não é assim, né? Assim, não é assim para qualquer um, não. Para os caras que tinham uma intimidade real com eles, não era assim. Você tá entendendo? Vide 11 apóstolos martirizados. Vídeos exatamente. Você pega muito pega o que se prega hoje sobre a vida com Deus, relacionamento com Deus e como Jesus trata os seus amigos. Aí olha para a vida de Paulo. Você vai dizer, cara, esse cara era um desgraçado, um pecador, porque, não é? E eu falo assim, e eu digo isso por quê? Porque eu passei, quando eu era adolescente para adulto, eu fiz parte de uma agência missionária protestante que eu vi tudo o que lá eu aprendia e era super novidade, sabe? Tipo assim, nossa, nunca ouvi ninguém falando isso. De repente, agora, lá com meus 30 anos, eu tô vendo que os pastores das igrejas mais tradicionais estão com aquele mesmo discurso. Você tá entendendo? Claro, um pouquinho mais rebuscado, né? Um pouquinho mais cheio de teologia, mas o fundo é exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa. Você tá entendendo?
Mas, enfim, a gente já avisa e a gente tá errado, né? Só uma questão aqui, rapidinho. O Carlos Holmes, ele estava tentando mostrar que na Bíblia os anjos aparecem como tendo corpos, né? Eu falei aqui que os anjos eles são incorpóreos. Só que é o seguinte, normalmente os anjos que aparecem na Bíblia são do escalão mais baixo. E eles são justamente... Bom, a função deles primordial é de mensageiros. Uhum. Bom, para eles serem mensageiros por seres humanos, a gente precisa ver e ouvir as coisas corporalmente. Então, eles tinham que aparecer como tendo corpos. Isso não significa que eles têm corpos por natureza. Tanto é que, às vezes, eles aparecem do nada e somem do nada. Uhum. Eles não têm uma vivência na Terra ou algo do tipo. Eles não aparecem descendo do céu em corpo. Eles simplesmente aparecem. Quando eles estão para sair, eles não saem correndo, você vê ele correndo, né? Ele simplesmente desaparece, puf. Exatamente. Mas é isso aí. Vocês estão calados aí, ô Tião e Mordecai? Eu sei que vocês estão tudo conversando aí, que eles põem no mudo, eles ficam falando mal de mim. O que vocês estão falando? Não. A gente não tá com. Estamos cheio de problema aqui, então fica mudo, volta a ouvir. Então, bosta. Vocês têm alguma pergunta? Pô, cara, não dá, a gente não sabe nada, não. Então aprendendo. Não, tô sem sacanagem. Só uma dúvida. Eu não entendi essa última parada que ele falou sobre os anjos que são incorpóreos. Eu não entendi porque falhou aqui. Então, os anjos, o Carlos Holmes estava comentando aqui no YouTube que os anjos eles aparecem na Bíblia como sendo incorpóreos. Porque aparecem algumas imagens, né? Que eles parecem seres humanos aparecendo ali, às vezes comendo, algo do tipo. Agora, os anjos que aparecem na Bíblia, em geral, eles são do escalão mais baixo. E, bom, eles estão com a função de ser mensageiros, é por isso que eles vêm para a Terra. Só que a gente precisa de ver as coisas e ouvir corporalmente. Então, é necessário que os anjos eles apareçam ao longo da história para os seres humanos como se possuíssem corpos. Isso não significa que eles têm o corpo por natureza. Não que eles nasceram com corpo, né? Eles não nasceram com corpo. Não, entendi. É porque é que eu lembrei da parada que você falou sobre o livro de Tobias, mesmo que o Rafael ali tá o anjo Rafael, ele tá numa jornada do caramba com Tobias ali, e ele no caso ali no final ele até fala que é um dos 7 que estão diante do trono de Deus e tal. Aí que eu não tinha entendido direito. Saquei. Mas é isso. Muitas vezes aparecem como tendo corpos, né? Eles efetuam ações corporais, passeiam por horas e dias ao lado, e a gente poderia achar que a gente poderia confundir eles com um ser humano comum. Outras vezes eles aparecem com uma forma um pouco mais específica. Então, logo que eles aparecem, a gente não vai confundir eles com um homem comum. Ao contrário, a gente sente logo um certo temor. Essa é outra reação clássica aos anjos. Uma é confundir, porque eles estão aparecendo para nos auxiliar, para poder não aparecer como um mensageiro de Deus em si, claramente. E outras eles fazem justamente como um mensageiro, como um arauto. Né? Até porque a questão do anjo assumir uma forma mais física, mais corporal. Ora, o próprio, acho que é o apóstolo Paulo, que fala que a gente tem que ser hospitaleiro. Por quê? Porque se a gente for hospitaleiro, a gente, sem saber, vai ter hospedado anjos. Entendeu? Isso é curioso, porque é uma noção bastante universal. Os gregos, por exemplo, tinham que ser hospitaleiros, verdade. porque Júpiter, o Zeus, ele podia se fantasiar de mendigo. Sair julgando o mundo. Verdade, agora que você falou, eu lembrei que na Odisseia tinha isso, tipo assim, o Homero ele ia contando
O Odisseu, ele ia contando que o pessoal ia receber ele por conta disso. Não, todo mundo sabe que tem que receber o mendigo, né? Eu assim, ué, como assim? Não, vocês estavam falando de anjos aí, mas eu lembrei, olha, até Jesus, com um corpo glorioso, os discípulos de Emaús estavam do lado dele e nem se deram conta, né? Então, Sim. Deus quiser, com a graça dele, fazer com que o anjo não pareça, né? Aparentemente um anjo, para não afastar os homens, você não vai perceber. Né? Eu tô vendo naquela hora, na aula do Google que chama A Oração, ele fala muito disso, né? Ele falou assim, olha só, se Jesus quiser que você não perceba que ele tá ali perto de você, você não vai perceber. Você pode ser o ser mais inteligente do universo, você não vai perceber, entendeu? Porque ele quer que você não perceba. Isso é muito interessante. E ele vai fazer isso. É basicamente um estágio da vida religiosa. É um estágio em que a gente, olha, a gente não sente mais a consolação. Agora ele continua atuando em nós. A gente está aprendendo com a ausência do esposo. Uhum. Que é muito classicamente descrito no Cântico dos Cânticos, né? Sim. Cara, é fogo, cara. Tem uns perfis de Twitter que você vê por aí, tipo assim... você lê e você sabe, esse ser não tem mais de 14 anos de idade. Eu não vou discutir com ele, entendeu? Porque, cara, um dia eu tava lá, o cara falou, eu não sei se ele falou de zoeira, de ironia, mas não pareceu ironia. Se ele queria que fosse ironia, cara, não pareceu. Melhora um pouco o texto, porque você tem que deixar um pouco claro que você está sendo irônico. E ele falou assim, pegou aquela passagem do Cântico dos Cânticos que a noiva fala, né? Ah, não ligue porque minha pele é morena, dourada pelo sol, porque meus irmãos mandavam ficar colhendo, sabe? Aí ele falou assim, ora, será que isso aqui é um trecho racista da Bíblia? Eu falei assim, puta merda. Tá entendendo? Assim, eu acho até que ele quis ser irônico, mas tipo assim, cara, pior que você tem que deixar um pouquinho na cara que tá sendo irônico, senão parece que você tá falando sério mesmo. E, pô, se tá falando sério, puta que pariu, né? Verdade, logo ele pega logo a história de amor da Bíblia pra poder usar isso. Não é? Daqui a pouco ele tá chamando a namorada de égua também. É verdade. Enfim, não, e outra coisa, pô, tá pegando um texto poético escrito pelo homem mais sábio de toda a humanidade e falando, não, esse cara aqui, ele falou literalmente, né? Ele foi escrever um poema, ele tá falando literal, é óbvio. Assim, cara, é fogo. O pessoal aí que eu falo, o pessoal perde um pouco essa noção histórica. Bicho, você tá lendo um texto que tem milhares e milhares de anos, que foi escrito numa língua que você não faz ideia nem de como é o alfabeto, você tá entendendo? E por um cara infinitamente mais inteligente que você. Você acha que quando ele diz... É o que a gente falou no episódio passado. Você acha que quando ele fala bola, ele quer dizer a mesma coisa que você quer dizer quando você fala bola? Esse cara não é, cara. Desiste. Você tem que, comer muito arroz com feijão para entender um pouquinho daquele. Eu vejo que a coisa piorou. Porque eu estava lendo hoje aquele livro do Padre Pierre Calçade, o Abandono da Divina Providência, e ele tem um trecho acho que ele divide em 3 livros, né? O livro é dividido em 3 livros. O segundo livro, ele vai falar sobre a providência de Deus na história, nos acontecimentos da vida, né? Na história mundial, revoluções, peste, etc. E aí ele fala o seguinte, olha, o que você está lendo na Bíblia foram coisas que aconteceram, tá? Ou seja, você entende que fatos históricos são, em certo ponto, tá? Uma base para a revelação da doutrina de Deus, certo? Só que acontece o seguinte, ele estava explicando assim, olha, quando você pega um texto desse e você não entende, você tem algum sinal de reverência, você fala, não, realmente, aqui talvez seja eu que não esteja entendendo, né? Mas por que quando você pega os acontecimentos da vida cotidiano, que você não tem a capacidade de compreender quais são os desígnios de Deus, você simplesmente se desespera ou quer dar um pitaco naquele ponto ali, né? Quer dizer o que você acha que deve ser, né? Do jeito, ou seja, ele está mostrando o seguinte, olha, antigamente as pessoas tinham até alguma reverência com as escrituras, né? Elas olhavam assim, eu não entendi esse negócio aqui, vamos ver o que é que vai dar, né? Hoje não, hoje os caras leem e simplesmente saem falando o que eles acham que deve ser dito. Uhum. Exatamente.
É aquilo, tipo assim, perdeu totalmente a reverência. O pessoal acredita em uma mitologia e não percebe. Tipo, a gente vem aprendendo na escola que a gente está em uma época de evolução e que, na verdade, a história da humanidade é uma história de evolução. Bom, toda a nossa experiência é contrária a isso, né? O século XX foi o século mais sangrento. A gente estava numa época onde a afirmação científica só vale se for para um lado. Bem, várias coisas que a gente vai constatar atualmente vão em contrário a isso. Mas a pessoa está acostumada a pensar dessa forma. A história só ganha sentido para a pessoa conforme a pauta que o professor dela ensinou. Então ela pensa, é claro, houve uma época que as pessoas acreditavam em mitos, ou que acreditavam em muitos deuses, depois evoluíram, começaram a acreditar em um só, e agora a gente já pode acreditar em nenhum. Ou houve uma época em que a religião era irracional, e aí aí veio Cristo e iluminou a vida das pessoas, mas aí veio o iluminismo e trouxe o iluminismo, o protestantismo e etc. E trouxe uma discussão muito mais sóbria e mais aberta, e depois veio a ciência, e agora a gente tem um critério real de verdade. Essa mesma tecla é batida em tantas disciplinas, em tantos lugares, que quando algo destoa disso, nos parece falso. Então, se uma receita de remédio do século II a.C., que a ciência não acha nada sobre, isso aí é falso, então a ciência vai descobrir, e na verdade isso aí foi por tentativa e erro. É muita loucura. Eu já vi algumas coisas quando eu estava lendo a gnose mesmo. Pelo menos a fonte, né? O Chivado Lubix, eu acho. Ou então acho que era Anthony West, que escreve o Serpents in the Sky. Ele estava estudando algumas coisas da religião egípcia, e ele pegava uns remédios lá, e, pô, era tipo aquele negócio de bruxa de caldeirão, sabe? Asa de morcego, meleca de alpaca, era desse nível. E o negócio funcionava. E depois descobriram, porque a asa de morcego, na verdade, tem tal propriedade química, tem tais nutrientes que realmente pode ajudar em tal doença. Pô, isso aí foi tentativa e erro. Real. Ou pior, só um exemplo pior que eu descobri ano passado. Me contaram de um remédio natural, isso que era praticado pela avó da menina, ou pela mãe, ou seja, é uma coisa bem recente, né? Provavelmente mais retida no interior, ou em pequenas famílias, que a mulher fazia remédio com mosca pisada. E? Quanta tentativa e erro você vai chegar até fazer um remédio com mosca pisada? Putz, para uma certa doença específica. Que isso, cara? Mosca pisada? Mosca. Ela pegava a mosca, matava a mosca e depois amassava. E juntava com algumas coisinhas. Que isso, cara? Real. Botava no furúnculo. Caraca, sério? Tornava tudo mais nojento. Sério mesmo. Fiquei impressionado. E a pessoa não morria de infecção, né? Tá ligado? A parte mais impressionante. Exatamente. Mas enfim, aqui, rapidinho pra gente... só prosseguir uma dúvida que eu tenho, eu queria que vocês falassem sobre isso. Naquele primeiro volume da Patrística, Padres Apostólicos, tem uma parte que é as cartas, os escritos de Policarpo, São Policarpo de Esmirna. E aí tem a parte que fala do martírio dele, como que ele morreu, né? Uhum. E tal, ele foi levado, acho que o imperador ameaçou ele jogar nas fezas, ele falou que não tinha medo, aí, então vou te queimar. Queimou, o fogo não queimou ele, aí o cara deu uma lança, né, enfiou uma lança na barriga dele e acabou morrendo. E aí ele morre, e me corrija se eu estiver errado, que eu lembro da história assim, ele morre, depois de todos esses milagres, né, ele acaba morrendo, os discípulos dele que estavam acompanhando pegam o corpo dele para levar. E aí o governador romano lá fala assim, opa, esses caras vão levar esse cara, vão lá enterrar, depois vão dizer que ele ressuscitou, igual o tal de Jesus. Então, olha só, o que ele fez? Pegou, impediu eles de levarem o corpo e incinerou o corpo morto.
Certo? Certo. E aí, o pessoal, pelo jeito, ainda assim pegou os ossos e levou. Certo? Certo. É. Então, Pelo menos eu lembro assim isso também. aí... É o que é? Pelo menos eu lembro assim também. Então, isso aí seria um primeiro registro da prática de relíquias sagradas? Ih, rapaz, o Matheus saiu. Acho que ficou chateado na pergunta. Foi mal, Matheus? Volta. Deve ter caído no resto dele, não sei. Olha, respondendo sim, tá? Mas você vê isso até em Atos dos Apóstolos. Não precisa ir tão longe, não, tanto do carro, não. Em O pessoal, Atos? o pessoal se jogava na sombra de Pedro para poder se curar. Ah, sim. Então, é um pouco forte para as relíquias, mas sim, São Policarpo, sim. É a noção das relíquias, né? Teve um outro santo que eu vi por esses dias que alguém tinha enterrado os mártires, os dois mártires que eles descobriram as relíquias. Eu não me lembro agora quem é. Isso é uma prática muito comum, essa questão de pegar partes assim, dos santos, roupas, o próprio cadáver ali acaba exalando alguma graça. Uhum. Porque, assim, você sabe que uma das coisas que eu acho que muitos protestantes nem sabem que existem, mas que acho que é o que mais chocaria eles, é a questão das relíquias sagradas. Porque muita gente não sabe o que é relíquia, né? Acha que relíquia é uma estátua. Confunde, talvez, a relíquia com a imagem. Entendeu? Eu tô chutando assim, o que o evangélico médio acha que pode ser relíquia. Mas quando você vai estudar, não, o que é relíquia? Né? Tipo assim, não, são utensílios que o santo utilizou, coisa assim, ou até os próprios restos mortais do santo. Tipo assim, acho que, com certeza, a tia crente que estiver ouvindo isso aqui, ela vai cair para trás. Se eu quer, né? Se você já acha que uma estátua, uma imagem de idolatria, ainda você imagina você ter os ossos ou o pedaço do coração, sei lá, da pessoa, né? Não é não? Mas então, mas isso que eu falo pra você. Pode falar, vai. Daí talvez. Eu não tive essa associação muito claramente ainda, não. Porque tem motivos em que isso fica mais óbvio. Mas daí talvez que os romanos e alguns judeus achassem que o cristianismo ele fazia antropofagia, né? Eram tudo canibais. Exatamente. Ok, o motivo mais óbvio é que a gente come carne, né? A gente come carne de gente. Mas é de gente ressuscitada. Por assim dizer. Então, ok, tem esse motivo que é o mais óbvio que poderia causar confusão. Mas você imagina, o pessoal ver um milagre ocorrendo através do corpo de um apóstolo, de um santo, ele vai querer levar aquilo para casa. Depois você só vê os cristãos levando um pedaço de carne para casa, levando um pedaço de osso, sei lá, e depois eles voltam dizendo que estavam comendo a carne do Deus dele. Pô, você vai ficar... Ei, deve ter algo errado aí mesmo. É verdade. Não, pra você ver, o que eu estou falando, isso aí, por exemplo, é uma coisa muito chocante, mas que ao mesmo tempo tá nos primórdios da parada. E isso que é uma coisa interessante, que assim, muito do que você estuda história da igreja é para te mostrar que muita da coisa que você achava que era invenção, que era acréscimo do romanismo, não é. Na verdade, o estágio onde você está hoje é uma retirada do que sempre foi, entendeu? Perfeito. É por isso que tem que ter noção histórica. Porque, tipo, a gente nunca vai ter uma noção do peso do que estamos falando sem isso. Não é pra você ler história e, tipo, tá vendo? Aquele pastor é um desgraçado. Não, você vai ter uma noção do peso do que aquele pastor tá falando. Porque o próprio erro deles só pode ser bem compreendido dentro também de uma dimensão histórica, apenas um pouco mais recente. Exatamente. E eu vejo que é um erro. Mas o que ele falou de verdade, às vezes pode ser uma repetição de 2000 anos que ele não tem consciência disso. Sim, com certeza. O que eu vejo que há muitas vezes o pessoal ele pega um trecho
de alguma coisa da história, né? E aí tenta pegar só com aquele trecho, criar um cavalo de batalha em cima. Né? Hoje mesmo a gente teve lá na página, foi o seguinte, uma menina tinha perguntado assim, Constantino mudou o dia que os cristãos faziam reunião por conta do Deus Sol, não sei o que das quantas, né? Porque é Sunday, é isso? Não, porque assim, não, você vai ver como o argumento chega a ser tosco, ridículo. Porque assim, ele fala assim, não, mas aí eu falei, não, cara, olha, o Constantino não mudou nada. O Constantino ele realmente esteve presente no concílio, mas era um costume, cara, eu estava presente no concílio, até porque ele, na condição de político católico ali, ele tinha a possibilidade de julgar algum crime, uma coisa assim, ou de representar a fé católica em algum momento, enfim, né? Ele tinha uma imagem, né, um pouco não atrelada, mas próxima da religião. Né? Tanto que era assim, o imperador, o rei se convertia, o povo todo se convertia junto, praticamente. Então, era um costume isso. Então, ele está ali no conselho do nada. Só que aí o que aconteceu? A pessoa que me perguntou, ela mandou uma resposta de uma página de história, provavelmente o autor é protestante, e aí falou assim, olha, essa resposta aí não era nem minha, era a resposta de outra pessoa, de outro historiador católico, tá? O professor Edmilson Cruz, e tinham printado a resposta dele e botado lá, olha, isso aqui não tem nada a ver, vamos ver o édito, né? Aí no édito tá lá falando, não, que no dia do sol, que os cristãos não façam nenhum tipo de nada, não, meu filho, isso aqui é um idiotice, entendeu? Porque a questão do dia do sol era só uma questão de organização da época. Você tinha um dia do Sol, um dia de Saturno, um dia de Mercúrio. É uma coisa que, na verdade, até hoje você tem isso. Né? O Sunday, né, que você falou do inglês. Teve alguém que me falou que no alemão também é assim, domingo é dia do Sol. No alemão também é. Na verdade, esse é o padrão. É na língua portuguesa que a gente não tem. Na língua portuguesa que a gente mudou isso. Porque o português é assim, se você reparar. Porque o alemão, Alemanha em alemão é Deutschland. Aí aqui vira Alemanha. Tipo, como é que uma coisa que é Deutschland vai virar Alemanha no outra língua? Mas eu já até ouvi a explicação, mas não quero saber, porque eu quero manter a piada. Então, dane-se. Mas aí você vê também que a própria variação da língua, ela corresponde também à própria variação que os cristãos usavam. Porque eles sempre utilizavam assim, ou o dia do sol. Geralmente, o dia do sol, você vai achar ali, por exemplo, em Justino, ele estava no carta para o imperador romano. Não faz sentido ele falar para o imperador romano do dia do Senhor. Ele não sabe que dia é esse. Ele não é cristão, né? Ele é pagão. Então você tem que falar, olha, é o dia do sol. O dia do sol a gente se reúne e faz isso, aquilo, outro. Ou ele falava também o dia após o dia de Saturno. Não, o dia após Saturno. Saturday. Exatamente. Até em inglês está o nome Saturday. Exatamente. Né? Mas se você pegar Santo Inácio de Antioquia, ele vai falar o dia do Senhor, por exemplo. E o domingo vem daí, o domingo vem do Dominus. Né? Thursday é o dia de Thor, basicamente, né? Dá pra fazer isso com basicamente todos os dias em inglês. Eu sabia que o domingo era o Sunday do Sol, Monday da Lua, Lua. Aí o resto eu não consegui fazer. Sexta é o dia de Vênus. Agora é Friday, né? Friday não é por causa do deus grego-romana, não. Eu acho que eu não lembro se é Freya, a deusa alemã. É Freya. É porque tem duas deusas alemãs com um nome muito parecido. Mas acho que Freya mesmo, que é deusa do amor. É o que é? Sexta é dia da fritura. Da fritura, exatamente. É o dia da fritura. Exatamente. Então, mas é isso aí. É isso, a pessoa pega um negócio assim e vê dia do sol. Eu falo, não, então talvez o dia do sol por conta do Deus Sol. É um salto gigantesco, né? Isso aí é tipo quando pegam a vida de um santo e querem dizer que é apenas uma adaptação de um deus da mitologia por causa do nome e tal atitude, não sei o que. Meu filho, aquele deus existia lá, o santo tá existindo, planejando suas ações, por assim dizer, em cima daquela realidade. Às vezes fazer um símbolo análogo é uma forma de chamar a atenção daquelas pessoas. De fazer com que as pessoas entendam que o que aquele santo está representando é
existência real de tudo, por exemplo, de tudo aquilo que tinha de bom naquele Deus, enquanto ele destruía tudo aquilo que tinha de mal. Exatamente. Dá até para fazer uma associação com o milagre do manto de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Você vai olhar ali, pô, tem simbolizações ali que eram só faz sentido o pessoal pagão. Eu não lembro se é Azteca agora, se é Maia, não lembro. Mas só faz sentido o pessoal daquele paganismo. E é preciso uma compreensão daquele paganismo, dos símbolos, para poder compreender a imagem que está ali. Sim. Aí você vai dizer, não, isso aqui quer dizer, então foi uma invenção da igreja. Tá bom, vá ver os estudos científicos sobre o manto. Você vai ver que aquilo é impossível de ter sido feito pelo homem. Quanto mais por um pequeno grupo. Certo. Agora, só para finalizar, para fechar mesmo, já até estourei o tempo aqui. Isso é realmente que eu sempre tive curiosidade, sobre o São Jorge. São Jorge da Capadócia. Vocês sabem o que eles podem falar, assim, express para o podcast aqui sobre ele, ou se vocês sabem alguma coisa? Aí eu mando pro Yuri. Assim, tem a lenda ali que aquela questão toda do dragão, etc e tal, é óbvio que ali a gente não tem nenhum tipo de evidência ali, histórica, que ele matou o dragão. Era uma mulher feia que ele estava perseguindo? Pode ser, bem provável, né? É bem provável, né? Até porque é da Romênia, né? Então. Exatamente. Mas, assim, eu vejo que ali, até algo que eu não sabia, né? Mas, assim, São Jorge é uma crença, assim, que é uma crença, assim, diferente em toda a liturgia da igreja. Uhum. Porque se você for parar, olha, São Jorge, em certo sentido, é comemorado pelos católicos, eles estão comemorando com o Papa. Todas as igrejas orientais, né, as que cismaram com Roma, as que estão cismadas entre uma e outras, comemoram também, e até os muçulmanos. Né? É mesmo? Até os muçulmanos. Sim, eu não sabia desse ponto. Que isso? Mas foi uma página que postou que tem uma igreja ortodoxa que ela faz o dia da... Acho que é uma coisa assim, o dia da festa compartilhada, não sei o quê, aí, tipo, tem todo um rito lá. Então, tipo... Enfim... O personagem São Jorge, ele realmente existiu, tá? Enquanto soldado romano, etc. Se não me engano, acho que ele era contemporâneo de São Sebastião, tá? Mas toda a crença ao redor dele, aquele símbolo do dragão, né, de matar não sei o quê, enfim, isso a gente não tem comprovação histórica, certo? Tá? Mas é legal você ver, por exemplo, não sei se vocês já viram um livro chamado Legenda Áurea. Você já ouviu falar? É muito bom esse livro. Assim, o próprio nome já diz, né? Lendas de ouro, né? Ou seja, eram lendas que eram veiculadas na Idade Média, que em certo sentido tinham algum teor histórico, tá? Mas que, em certo ponto, você acreditar naquelas lendas não vai te prejudicar na fé. Pelo contrário, vai te dar uma confiança maior na providência. Uhum. Então, por exemplo, a Legenda Áurea é toda baseada nos santos, no calendário dos santos, que era celebrado na época da Idade Média. Então, ele vai acompanhando todos os dias, né? Então, São Pedro, São Paulo, né? São João, né? Alguns temas relacionados, por exemplo, a Nossa Senhora, por exemplo, o Santíssimo Nome de Maria, né? Que é uma festa litúrgica também. Então, lá tem algumas histórias bem bacanas de São Jorge, né? Eu não lembro agora, porque eu acho que eu peguei isso tem bastante tempo. Mas eu sei que lá tem umas coisas bem legais, para quem quiser ter uma curiosidade para ver. Como eu falei, não tem muito teor histórico, mas mal não vai fazer você ler e achar, poxa, que massa aquela história, né? É que nem, por exemplo, a história de Simão o Mago, com São Pedro e São Paulo. Você vê muitas citações, né, de alguns historiadores, até, por exemplo, Bossuet cita essa história, o professor da Patrística, História Eclesiástica, etc. Né? Mas é algo que a pessoa fala, pô, como é que o cara tá voando ali? É algo que você fica assim, sem desarmado, né? Porque hoje a gente tem muita crencinha, né? Aquelas crenças assim, muito... Eu não ia falar crença limitante, mas é muito coach, sabe? Né? Mas aquelas crenças que rodeiam assim, o nosso imaginário e nos fecha as possibilidades de ação da graça, as possibilidades de ação de Deus.
E essas histórias, essas lendas são muito boas. Tanto que era veiculado na era medieval, assim, todo santo, assim, o pessoal que estudava tinha de cor essas histórias. Sim, sim. Então, acho que vale a pena. Acho que é o caso de São Jorge. Eu acho que o caso de São Jorge é nesse ponto, né? Vai nessa certa. Entendi. Muito bom, gente. O papo está ótimo. Estamos aqui quase 2 horas falando, né? 1 hora e 45 minutos. E eu quero agradecer a presença de vocês por ter participado aqui com a gente. Foi muito legal, foi muito bom. Tião e Mordecai querem falar alguma coisa mais? Não. Tá certo. Então, gente, Matheus e Yuri, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom mesmo. Vocês querem deixar aí algum recado final? Alguma coisa assim? Qualquer coisa eu ponho no banner aqui. O prazer foi nosso. Eu que agradeço as dúvidas de vocês, ao pessoal que está aqui assistindo desde o início até agora, né? E é isso, um abraço a todo mundo. O perfil no Instagram é Iscat. Não está escrito aí, né? História e católica com o final é em inglês, né? Catholic, né? Com TH. Só botei só para diferenciar, porque também Cat só sem o H ia ficar muito feio. Pareceria nome de biscoito. Exatamente. Exatamente, verdade. Queria agradecer aqui o convite dos Irmãos Caverna. Já assisti vários episódios de vocês aqui, vários. É mesmo, cara? Acho que o melhor episódio que eu já vi de vocês foi o Cruzadas com o Evandro Pontes. Aquilo foi sensacional. Ele tem uma visão muito boa, assim, até porque ele já esteve lá em Israel, né? Lá em Jerusalém. Então, sim, ele conhece muito bem ali a região e as descrições são muito boas. Mas muito bom estar aqui com vocês, fazendo esse podcast 69, né? Nós falamos de temas polêmicos também, mas é isso, só falar. Galera que não segue aqui, se tiver alguém da página estiver assistindo, né, siga o canal do pessoal aí, acompanha os podcasts deles, certo? O pessoal daqui do canal não conhecia a página, vai lá na página. A gente tem algumas lives bacanas que a gente colocou no canal, inclusive aqui do YouTube também. Né? Mas somente isso. Obrigadão a vocês, boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Então valeu, gente. É isso aí. Fique com Deus, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.